A complexidade da criação prova a existência de Deus. Uma das melhores maneiras de aprender sobre Deus é por observar a sua criação. Por exemplo, a Bíblia diz em Hebreus 3:4, toda casa é construída por alguém, mas quem construiu todas as coisas foi Deus. A Bíblia também nos convida a levantar os olhos ao alto e perguntar, quem criou estas coisas? A resposta foi aquele que as faz sair como um exército, por número. Ele chama todas elas por nome por causa da sua imensa energia dinâmica e do seu atemorizante poder. Será que tudo isso surgiu sozinho? Um relógio requer um fabricante de relógios. Que dizer de nosso infinitamente mais complexo sistema solar, como o Sol e seus planetas que giram em torno dele com uma precisão de fração de segundo, século após século? Que dizer da assombrosa galáxia em que vivemos, chamada Via Láctea, com seus mais de 100 bilhões de estrelas? Já parou alguma vez à noite para observar o céu? Ficou impressionado? Pense então no incrivelmente vasto universo que contém incontáveis bilhões de galáxias como a nossa Via Láctea. Os corpos celestes são tão exatos nos seus movimentos, século após século, que é comparado a cronômetro de alta precisão. Será que é razoável acreditar que tudo isso é obra do acaso? Pense bem, se um relógio, que é relativamente simples, exige um fabricante, certamente o universo infinitamente mais complexo e mais assombroso indica a existência de um projetista e criador muito inteligente. Assim, o universo deve a sua existência a um poder supremo, controlador, inteligente. Que fatos sobre a Terra mostram que ela teve um projetista? Quanto mais os cientistas estudam a Terra, mais se dão conta de que ela foi projetada de modo ímpar para a habitação humana. Fica a uma distância exata do Sol para receber a quantidade certa de luz e calor. Uma vez por ano, gira em torno do Sol, numa exata inclinação de ângulo para tornar possíveis as estações em muitas partes da Terra. A Terra gira também em torno de seu próprio eixo a cada 24 horas, ocasionando períodos regulares de luz e de escuridão. Possui uma atmosfera com uma mistura exata de gases, de modo que podemos respirar e ser protegidos da radiação nociva vinda do espaço. Possui também água e solo vitais, necessários para a produção de alimentos. Sem todos esses fatores e outros, a vida seria impossível. Será que tudo isso se deu por mero acaso? A revista Science News diz, parece que tais condições determinadas e precisas dificilmente poderiam ter surgido por acaso. Isso envolve um superlativo projetista. A Terra também foi projetada e feita com grande cuidado para atender às necessidades de seus habitantes. Pense também na grande variedade de flores, belamente coloridas e aromatizadas. Também na grande variedade de alimentos, tão deliciosos ao nosso paladar. Há florestas, montanhas, lagos exuberantes, agradáveis de contemplar. Também, os lindos crepúsculos que aumentam o nosso prazer na vida. E no reino animal, ficamos encantados com as cambalhotas e a natureza cativante dos filhotes de animais. A fauna e a flora realmente nos encanta. Isso mostra que a Terra foi projetada com amor, para que não só existíssemos, mas também que tivéssemos prazer. Portanto, a conclusão razoável é reconhecer Deus como dador de tudo isso. Um escritor bíblico disse a respeito de Deus: És tu quem fizeste os céus e a terra. Outro escritor descreve Deus como o formador da terra e aquele que a fez, aquele que a estabeleceu firmemente, que não a criou simplesmente para nada, que a formou mesmo para ser habitada. Que dizer do cérebro humano? Um cientista diz, em termos de complexidade, uma célula individual não é nada em comparação com um sistema como o cérebro humano. O cérebro humano é constituído de cerca de 10 bilhões de células nervosas. Cada célula nervosa produz cerca de 10.000 a 100.000 fibras de conexão. Ao todo, o número de conexões no cérebro humano aproxima-se de 1 quatrilhão. Um neurocirurgião disse, mesmo se apenas 1/100º das conexões no cérebro fosse especificamente organizado, isso ainda representaria um sistema que contém um número muito maior de conexões específicas do que na inteira rede de comunicações da Terra. Daí, a pergunta, poderia algum tipo de processos puramente casual ter montado esses sistemas? A resposta tem de ser não. O cérebro obrigatoriamente teve um projetista e criador que se importa conosco. Que comentários fazem outros sobre o cérebro?
O cérebro humano faz com que até mesmo os mais avançados computadores pareçam rudimentares. O escritor Morton Hunt disse: "Nossas memórias ativas retêm vários bilhões de vezes mais informações do que um grande computador contemporâneo de pesquisas." O Dr. Robert White, um neurocirurgião, concluiu: "Não tenho outra escolha senão reconhecer a existência do intelecto superior, responsável pelo projeto e pelo desenvolvimento da incrível relação entre o cérebro e a mente, algo muito além da capacidade de compreensão do homem. Tenho de crer que tudo isso teve um começo inteligente, que alguém fez que acontecesse. Tinha também de ser alguém que se importa conosco." Sistema sanguíneo. Considere, também, o excepcional sistema sanguíneo que transporta nutrientes e oxigênio e protege contra infecções. Com respeito aos glóbulos vermelhos, um dos principais componentes desse sistema, o livro ABC do Corpo Humano, diz: "Uma única gota de sangue contém mais de 250 milhões de glóbulos sanguíneos distintos. O corpo contém talvez 25 trilhões deles, o suficiente, se estendidos, para cobrir 4 quadras de tênis." Com respeito aos glóbulos brancos, outro componente do excepcional sistema sanguíneo, essa mesma fonte nos diz: embora exista apenas uma espécie de glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos são de uma grande variedade, sendo cada tipo capaz de travar os combates do corpo de modo diferente. Uma espécie destrói as células mortas. Outras espécies produzem anticorpos contra os vírus. Que sistema estupendo e altamente organizado! Certamente, qualquer coisa tão bem coordenada e tão plenamente protetora tem de ter um organizador muito inteligente e que se importa conosco. Outras maravilhas. Existem muitas outras maravilhas no corpo humano. Uma dessas é o olho, tão extraordinariamente bem projetado que nenhuma máquina fotográfica pode imitá-lo. Os olhos humanos veem uma extensão muito maior de pormenores do que um filme. Veem em 3 dimensões, num ângulo tremendamente amplo, sem distorção. Comparar a máquina fotográfica com o olho humano não é uma analogia justa. O olho humano é mais do que um incrivelmente avançado supercomputador com inteligência artificial, com habilidades de processamento de informações de alta velocidades. Mas os olhos vão muito além de qualquer dispositivo, computador ou máquina fotográfica feitos pelo homem. Pense também em como todos os complexos órgãos do corpo cooperam sem nosso esforço consciente. Por exemplo, colocamos muitos tipos diferentes de alimento e bebida no estômago, contudo nosso corpo os processa e produz energia. Existe também o milagre do nascimento, a formação de um encantador bebê, uma réplica de seus pais, em apenas 9 meses. Sim, as muitas criações surpreendentes e complexas no corpo humano nos deixam assombrados. Nenhum engenheiro poderia reproduzir essas coisas. Depois de considerarem todos os maravilhosos aspectos do corpo humano, o salmista sentiu-se induzido a dizer: "Elogiar-te-ei, Deus, porque fui feito maravilhosamente, de um modo atemorizante. Teus trabalhos são maravilhosos." Salmo 139, 14. Deus providenciou uma estrela que está a uma distância de uns 150 milhões de quilômetros. Mas a Terra orbita essa assombrosa fornalha termonuclear na distância exata. Perto demais, as águas da Terra evaporariam; longe demais, congelariam. Ambos os extremos eliminariam a vida no nosso planeta. No entanto, a maioria das pessoas encara o Sol como algo corriqueiro, embora dependam dele para viver. Com isso, deixam de aprender uma lição importante. O Sol é apenas um dos incontáveis corpos celestes que nos conscientizam do tremendo poder criativo de Deus. O Sol é uma estrela que está bem mais perto de nós. No seu núcleo, sua temperatura é de uns 15 milhões de graus Celsius. Se você pudesse apanhar do núcleo do Sol um pedacinho do tamanho de uma cabeça de alfinete e trazê-lo aqui para a Terra, ninguém estaria seguro a menos de 140 quilômetros de distância. A cada segundo, o Sol emite energia equivalente à explosão de muitas centenas de milhões de bombas nucleares. O Sol é tão grande que, dentro dele, caberiam mais de 1.300.000 terras. Mas será que ele é uma estrela excepcionalmente grande? Não, os astrônomos chamam-na de anã amarela. Existe uma estrela tão grande que, se fosse colocada no lugar do Sol, a Terra ficaria dentro dela. Os astrônomos calculam que há mais de 100 bilhões delas só na nossa galáxia,
A Via Láctea. Quantas galáxias existem? Astrônomos dizem centenas de bilhões, até mesmo trilhões de galáxias. Calcula-se que a extensão da Via Láctea seja de uns 100 mil anos-luz. Imagine um raio de luz viajando a tremenda velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, levaria 100 mil anos para cruzar a nossa galáxia. Por isso, fazemos nossas as palavras em Apocalipse capítulo 4 versículo 11. Digno és, o nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram à existência e foram criadas. A Terra se beneficia de um remoto, porém gigante, protetor, o planeta Júpiter. Mais de 1000 vezes maior do que a Terra, Júpiter exerce uma tremenda influência gravitacional. O resultado: ele absorve ou desvia objetos que cruzam o espaço. Os cientistas calculam que, se não fosse Júpiter, a chuva de projéteis maciços que atingem a Terra seria 10.000 vezes maior do que é no presente. Mais perto, a Terra é abençoada com um satélite em comum, a Lua. Mais do que um ornamento e fonte de luz noturna, a Lua mantém a Terra numa inclinação constante e firme. Essa inclinação produz aqui estações previsíveis e estáveis, outro fator importante que favorece a vida.